Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje eu venho trazer mais uma videoaula. Vamos conversar sobre calorimetria. Calorimetria é o ramo da física que estuda tudo referente a calor. Formas de propagação, como calcular a quantidade de calor, quais os tipos de quantidade de calor, como é que vai acontecer o equilíbrio térmico, tudo isso está dentro da calorimetria. Para começar, a gente vai ter que entender então o que é calor. Calor é uma forma de energia. É aquela energia que está em trânsito, indo do corpo mais quente para um corpo mais frio. Então, para que ocorra calor, para que se tenha calor no ambiente, é necessário que eu tenha dois corpos, ou um corpo, uma fonte térmica, que estão a temperaturas diferentes. Um corpo mais quente, um corpo mais frio. Desse corpo mais quente, vai ter um fluxo de energia indo na direção do corpo mais frio. Esse fluxo de energia que passa de um corpo para o outro é o que a gente chama de calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito. Esse calor que sai do corpo mais quente e vai em direção ao corpo mais frio, ele pode ser medido. A medida do calor que saiu de um corpo e vai para o outro é chamada de quantidade de calor. O corpo que estava mais quente e que passou o calor para o corpo mais frio, ele perde calor, então a temperatura dele vai diminuir. O corpo que está mais frio e passa a ser mais quente, ele recebe calor, então a temperatura dele aumenta. A temperatura de equilíbrio, a temperatura final dos dois corpos, ela vai ser intermediária entre a temperatura inicial do corpo mais quente e a temperatura inicial do corpo mais frio. Então, ela vai ficar ali no meio dessas temperaturas. Para saber a temperatura de equilíbrio, eu preciso conhecer de que esse corpo é feito, qual o material que cada um deles é feito, a quantidade de massa, para conseguir ter noção qual vai ser a temperatura de equilíbrio. Sem conhecer o material de que ele é feito, a massa de cada um dos corpos, não tem como eu saber. E nessa situação que eu vou ter a temperatura alterada e vou ter a temperatura de equilíbrio, a gente diz que está calculando a quantidade de calor sensível. Calor sensível é aquele calor que tem... Calor sensível é aquela situação em que vai ter uma mudança na temperatura dos corpos envolvidos no processo. Tem uma outra forma de calor que pode ser calculada, que é a quantidade de calor latente. Calor latente é aquele calor que vai ser todo utilizado na mudança de estado físico. Então, seja para passar do material sólido para o líquido, seja do líquido para o gasoso, ou vice-versa, sai do estado gasoso para o estado líquido, sai do estado líquido para o estado sólido. Então, nessas situações, vai ter envolvido a quantidade de calor latente. Para começar a calcular as quantidades de calor, a gente vai começar falando, então, de alguns conceitos. Primeiro, capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? A capacidade térmica, a gente pode pensar assim, esse termo capacidade está associado à capacidade de um corpo, o quanto ele pode receber. Quanto ele pode receber do quê? De calor, para que ele tenha uma determinada variação de temperatura. Então, isso seria a nossa capacidade térmica, que vai resultar nessa primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês. Começamos a nossa parte matemática, então. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária que um corpo deve receber para conseguir ter determinada variação na sua temperatura. Então, a gente vai relacionar o que é quantidade de calor com o ΔT. A fórmula da capacidade térmica fica de que maneira? C maiúsculo igual ao Q maiúsculo divididos por ΔT. C maiúsculo simboliza capacidade térmica. O Q, quantidade de calor. E o ΔT é a variação de temperatura. Como que a gente calcula a variação da temperatura? A variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Dessa maneira, a gente encontra quanto que vale a variação da temperatura. Vamos resolver um exemplo da capacidade térmica. E outra coisa, a capacidade térmica também pode ser chamada de capacidade calorífica. Então, aqui,
Um bloco de metal de massa 50 gramas está a 10 graus Celsius. A receber 1000 calorias, sua temperatura sobe para 60. A capacidade térmica do bloco vale. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre que pega um problema de física, tirar os dados do problema. Primeiro dado que eu tenho, a massa, a temperatura inicial, a quantidade de calor que ele vai receber e a temperatura final. Então, se possível, a gente sublinha esses dados que fica mais fácil de a gente retirar. Depois, escreve os dados todos aqui do ladinho. Então, massa, 50 gramas, temperatura inicial, 10 graus Celsius, quantidade de calor, 1000 caloria e a temperatura final, 60 graus Celsius. Escrevi ali do ladinho todos os dados que o problema deu. Agora, eu vou localizar o que o problema pede. A capacidade térmica do bloco vale, então, ele quer saber o C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Bom, para calcular a capacidade térmica, a gente usa, então, essa fórmula aqui. C igual a Q sobre ΔT. O C é o que eu estou procurando, o Q eu tenho, mas o ΔT eu não tenho. Então, eu preciso calcular. Como que eu vou calcular? Por essa fórmula aqui. ΔT é igual ao T final, que é 60, menos o T inicial, que é 10. Então, o ΔT vai ser 50 graus Celsius. Agora, de posse desse dado, a gente vai voltar para a fórmula da capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é igual à quantidade de calor, que é 1000, sobre a variação de temperatura, que é 50. Cancelo um zero para facilitar. 100 divididos por 5 vai dar 20. Qual a unidade de medida que eu vou usar para capacidade térmica? A unidade da quantidade de calor é calorias, então eu escrevo calorias. E a unidade da temperatura é graus Celsius, só como a temperatura está embaixo, põe a barrinha por graus Celsius. E assim a gente resolveu este primeiro exemplo. Ela é uma equação da calorimetria, mas ela não é a principal. A principal é a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor sensível. A outra propriedade que a gente vai trabalhar é o calor específico. O calor específico, ele é uma característica própria de cada um dos materiais. Cada material vai ter o seu calor específico. E o que diz esse calor específico? Quanto calor eu tenho que fornecer para a quantidade de 1 grama desse material conseguir elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso que quer dizer o calor específico. O calor específico ele é muito mais utilizado nas fórmulas de quantidade de calor, porque ele é um número único para cada material. Então, e como ele já traz dentro da fórmula a massa, eu posso usar as mais variadas massas que eu vou ter a quantidade de calor. Para calcular o calor sensível, a gente usa, então, a equação fundamental da calorimetria, que é essa daqui. Q igual a M vezes C vezes ΔT, aonde o Q maiúsculo, quantidade de calor, o M, a massa, o C, o calor específico e o ΔT, a variação de temperatura. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Falou em calorimetria, tenta sempre começar a resolver por essa. Se ter variação de temperatura, com certeza será essa. Se tiver mudança de estado físico, vai ser a equação que a gente vai ver no próximo vídeo. E aqui, um exemplo para a gente resolver, para entender direitinho como é que funciona essa equação fundamental da calorimetria. O alumínio tem calor específico de 0,22 caloria por grama vezes graus Celsius. Uma peça de alumínio de 20 gramas de massa encontra-se a temperatura de 10 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar sua temperatura de 10 para 40 graus Celsius? Primeira coisa que a gente vai fazer, retirar os dados do problema.
Então, aqui eu vou ter o calor específico, aqui a massa, aqui a temperatura inicial e a temperatura final. Então, agora eu vou escrever os dados aqui do ladinho. C é igual a 0,22 caloria por grama vezes graus Celsius. A massa é igual a 20 gramas. A temperatura inicial é igual a 10 graus Celsius. A temperatura final igual a 40. E o que quer saber? A quantidade de calor. Então, quer saber o valor do quê? Como eu disse antes, deu uma questão que envolve quantidade de calor, sempre tenta começar pela equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta T, aonde o que a gente está procurando, eu não tenho um valor para ele, o M vai ser 20 gramas, o C 0,22 e o delta T a gente calcula por essa formulazinha aqui. T é igual, delta T é igual a T menos T0, 40 menos 10. Essa continha pode tranquilamente ser feita de cabeça, sem precisar colocar no papel. Então, aqui vai dar 30, que é igual 20 vezes 0,22 vezes 30. Essa multiplicação vai dar 132 caloria. Caloria, unidade de medida de quantidade de calor. No próximo vídeo, a gente vai conversar sobre trocas de calor e também sobre a quantidade de calor latente, para depois a gente chegar nas curvas de aquecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu tento responder por aqui. Se não der por aqui, eu faço um vídeo respondendo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!